durante todo essa desenvolvimento do Brasil, né, o campo, ele foi estrategicamente entregue para os latifundiários, enquanto que a gente pegou todas as pessoas, inclusive, que estavam causando problema, né, esses camponeses, e joga apenas a cidade para trabalhar, para ficar Na pedindo emprego, periferia. criando exército industrial de reserva e, consequentemente, precárias condições. Salve, Cordilheiros e Cordilheiras, sejam bem-vindos a mais um Cordilheira Reage. Eu sou o Marcelo, tô aqui com o Corsa, dá um salve aí. Salve! Pra quem não nos conhece, nós somos Cordilheira Cultural, é só procurar a gente nessas redes que estão aqui embaixo, @Cordilheira Cultural em todas as redes, só no Twitter que é @Cordilheira Cult, beleza? Ali do nosso lado esquerdo, do lado direito da tela de vocês estão vendo um QR Code que é pra mandar um Pix pra gente. A chave Pix pra quem nos ouve é cordilheiracultural@gmail.com. E além disso, a gente também lembra que nós temos o financiamento coletivo lá no Apoia-se, beleza? www.apoia.se/Cordilheira Cultural vai aparecer na tela. Lá você consegue ajudar a gente a partir de R$1 mensalmente. Essa grana toda, a grana do Pix também vai pra gente conseguir fazer manutenção de equipamento, comprar equipamento novo. Quem sabe um dia a gente libera alguém pra fazer lives diárias aqui, fala aí. Ô, já deu até quebrada aqui o negócio aqui antes de começar, pá, explodiu. Saiu Doideira. voando o bagulho, mano. Compartilha, se inscreve aí no canal pra quem tá vendo aí no YouTube. Já deixa seu like, comenta alguma coisa. E fiquem atentos que as camisetas vão ser feitas em breve, tá? A gente tá com atrasinho, pedimos desculpas, mas vai rolar, beleza? Bora pro react. Terra, Brasília, continente, pátria, mãe da minha gente. Hoje eu quero perguntar: se tão grandes são teus braços, por que negas um espaço aos que querem ter um lar? Eu não consigo entender que nesta imensa nação ainda é mais... Durante os anos da faculdade, dediquei-me à formação das ligas camponesas em Minas Gerais. No contexto da ascensão dos movimentos sociais na América Latina, havia eclodido no cenário nacional, com muita força, a questão camponesa. A questão da propriedade da terra. Francisco Julião, líder do movimento camponês que empolgava o país, assustando uns e esperançando outros. Somente a reforma agrária que dê terra aos camponeses sem terra poderá acabar com os crimes e as misérias no campo. Nos visitou por então. Propôs que criássemos as ligas. E lá fomos. Junto com os advogados de esquerda, que eram as figuras chaves desse tipo de organização, pois ela defendia a terra ameaçada pelos grileiros. Nesta terra de chacinas, essas balas assassinas, todos sabem de onde vem. É preciso que a justiça e a igualdade sejam mais que palavras de ocasião. É preciso novo tempo em que não seja só promessa repartir a terra e o pão. A hora é essa de fazer a divisão. Eu não consigo entender que em vez de herdar um pinhão, teu povo mereça ter só 7 palmos de chão. Pesado. Pesadíssimo. Nova leva de migrantes, procissão dos retirantes, só a terra em cada olhar. Brasileiros feito nós, vão gritando mas sem voz, norte a sul não tem lugar. O meu primeiro trabalho, que não foi publicado, porque inclusive ficou incompleto, foi a minha tese de mestrado na Universidade de Brasília, sobre a reforma agrária no Brasil. Esse trabalho ia ser um trabalho muito interessante, porque tinha acontecido em Belo Horizonte o primeiro e único, eu saiba, Congresso Nacional Camponês. Vamos ver aqui rapidinho. Primeiro Congresso Nacional em Belo Horizonte. Ai, tá fodazinho. Nos dias 1, 2 e 3 de outubro de 1961. Temário. Primeiro ponto. Soluções para problemas de propriedade e uso da terra no Brasil. Reforma agrária e Constituição Federal. Reforma agrária e o Código Civil Brasileiro. Preço da terra. Terras públicas. Tese de propriedade privada. Condições de venda de terra. Limites de propriedade de terra. Formas de propriedade de terra. A propriedade dos proceiros. Problemas de colonização. Empréstimos e financiamento. Por aí vai. E o único, eu saiba, Congresso Nacional Camponês, que a gente organizou. 61. 61. O Teofano já estava em Brasília e eu estava terminando a minha universidade lá.
eu fui uma das organizadoras. E esse congresso foi um marco, né? Acabou indo o presidente da República, o Magalhães Pinto, que é governador de Minas. Bom, enfim, foi um sucesso. O Julião brilhou, Francisco Julião. Ele falou, a nossa meta, me lembro uma frase dele, é tirar a foice da mão do camponês e cravá-la na consciência. Muito bacana. Bravo. E a palavra de ordem era a reforma agrária na lei ou na marra. Né? O Julião viu em Minas um potencial muito grande, né? E ele então veio para trabalhar com... E o grupo que ele teve mais diretamente em relação foi o nosso, em Minas, que era a Polop. Apesar de que na Polop, como instituição, nós se propunha uma aliança com a Liga. Mas o Julião queria uma relação mais direta e pensava, e com certa razão, de que a Liga exigia uma direção própria, né? No caso de Minas, a Vânia assumiu a direção em Minas. O primeiro congresso camponês no Brasil se realizou em Minas. E quem organizou o congresso fomos nós. Inclusive os companheiros do Partido Comunista, que sempre um pouco crítico, reconheciam. Não, vocês têm todo o direito de participar e de organizar, etc., porque realmente vocês estão organizando, nós estamos respeitando o trabalho de vocês, e nós respeitamos todas as correntes. Não tinha. Porém, o Partido Comunista queria colocar o Julião no segundo plano. Aí a união dos trabalhadores rurais em primeiro plano, e não as ligas. Então, a batalha que se deu aí dentro foi em torno disso. Acontece que, apesar de que o Julião não fosse um grande organizador, mas ele tinha muito mais peso de massas do que o partido, né? E se conseguiu realmente que a liderança do movimento camponês que se formou aí ficasse com o Julião. E aí se trabalhou muito em torno disso, para ter uma base sobre a situação real do país no campo da luta rural, da luta pela terra, né? A gente, Eu não vou saber direito desse ponto aí, não vou nem rebater, eu só tô pensando num ponto, né, que entendo de ser o primeiro congresso, mas pensando na época do BOC também, do Bloco Operário Camponês, antigamente, porque isso daí é 61 que eles falaram, né, se eu não me engano. Se não tinha havido algum tipo de movimento correlato antes. Só isso. Eu vou ficar devendo essa parte aí. paradoxalmente, fazia liga camponesa defendendo a propriedade privada. Tinha um conflito de terra. O latifundiário queria pôr para fora poceiro, meeiro, arrendatário, família camponesa, minifundiário. Né? Na minha tese eu fazia uma classificação de todos esses. Mostrava que o proprietário agrícola tinha uma consciência. Então, quando eles estavam ameaçados de ser colocados para fora, a gente aparecia lá com o advogado. Tinha que entrar na justiça para garantir a posse. Seja do meeiro, do arrendatário, do poceiro ou do pequeno proprietário, minifundiário. Então entrava na justiça garantindo a posse. E a justiça leva anos. Enquanto passava o tempo, a gente ia politizando, organizando, convencendo outros também a entrarem no mesmo processo. Julião, que possibilidades tu vislumbras de uma aliança obreiro-campesina em Brasília, com miras a uma democracia avançada e luego ao socialismo? Los trabajadores industriales necesitan de se aliar a los trabajadores agrícolas, buscar, estudiar, analisar profundamente la realidad nacional, sem perder absolutamente de mira las peculiaridades do país, em forma muito flexível, unificar critérios a fim de conduzir a política do país em forma dinâmica, pero harmoniosa.
que era um enfoque realmente importante do ponto de vista de capacidade de mobilização, porque ele partia da ideia de que grande parte do movimento camponês estava apoiado no camponês que não era dono da terra, mas que tinha uma relação de subordinação com o dono, né? Através da meia, através das várias formas de repartição da renda, né? A apropriação privada capitalista da terra no Brasil se faz fundamentalmente através da grilagem, o que significa dizer que o registro de propriedade da terra no Brasil é uma história de ficção. Latifundiário e camponeses, ambos proprietários de terra, têm visões diferentes, não é? Os camponeses têm a terra para trabalhar para ser objeto do trabalho deles, e os latifundiários têm a terra privada para introduzir o assalariamento no campo. De fato, para o camponês foi muito importante ver que ele podia processar um latifundiário. Isso foi um fator de mobilização muito importante, realmente. A Plânia conseguiu fazer um belo trabalho de organização em Minas, mas também nessa luta no plano nacional. Ela também teve um papel bastante importante. Depois do golpe, esse movimento retraiu-se muito, né? A gente está lidando com um dos patrimônios mais importantes da nossa história enquanto classe camponesa. Assim, a gente precisa levar boas notícias, dizer que a gente resiste, que a gente existe, que a gente está aqui para continuar a história, para continuar contando, fazendo memória daqueles e daquelas que morreram, que foram ceifados, que desapareceram, que foram torturados. Teu povo mereça ter só 7 palmos de chão. Nova leva de migrantes, procissão dos retirantes, só a terra em cada olhar. Brasileiros feito nós, vão gritando mas sem voz, norte a sul não tem lugar. Eu não consigo entender que nesta imensa nação ainda é matar ou morrer por um pedaço de chão. Pátria amada do Brasil, de quem és, ó mãe gentil, eu insisto em perguntar. Dos famintos das favelas ou dos que desviam verbas pra champanhe e caviar, eu não consigo entender, achar a clara razão de quem só vive pra... A gente já falou aqui, né? Vamos até deixar no card aí o vídeo que a gente faz, o react que a gente faz sobre o documentário lá, fala também sobre o MST. A gente já falou sobre esse processo de não fazer reforma agrária, no caso, né? O não processo de reforma agrária, de como isso tem implicações bizarras, né? Por exemplo, inclusive, sobre os países que não fizeram reforma agrária, não se desenvolveram com a industrialização no sentido de distribuição de renda, como o caso do Brasil, da Índia, por exemplo. Outra questão, agora falando do Brasil é que durante o processo de industrialização, a gente vai ter... Na escola a gente fala, nossa, olha aí teve o êxodo rural, né, pá. Mas o que não fala na escola é que políticas públicas várias promoveram esse êxodo por vários motivos e de maneira muito bem intencionada. Então a gente tem coisas, por exemplo, como o próprio salário mínimo. Vamos colocar aqui, é só pra galera que tá trabalhando na cidade, indústria, etc. Outras coisas como direitos, né, ali com a CLT. E toda toda uma inflação, assim, de pessoas na cidade, com o intuito também de não permitir que se tenha uma procura por trabalhador maior do que a oferta de pessoas procurando emprego. Para manter os salários baixos, né? E enquanto que no campo,
você não tem nenhum tipo de, por exemplo, de seguro-saúde, entendeu? Você não tem nenhum tipo de salário mínimo, muito menos, até o final do século XX. Então, durante todo essa desenvolvimento do Brasil, né, o campo, ele foi estrategicamente entregue para os latifundiários, enquanto que a gente pegou todas as pessoas, inclusive, que estavam causando problema, né, esses camponeses, e joga para dentro da cidade para trabalhar, para ficar pedindo emprego, periferia. criando exército industrial de reserva e, consequentemente, precárias condições. Muito boa análise. Não tenho muito o que acrescentar nesse ponto. Acho que talvez você conheça mais do que isso do que eu mesmo. É que eu já comecei a estudar economia, tu tá na intenção Então. ainda. Tô atrasado, né? Tô estudando educação. Falando nisso, apresentei um projeto lá hoje. Gostoso? Gostoso, só elogios. Isso. O que eu falo aí? Fala que eu escrevo bem, que meu projeto Não, tá o que é o seu redondo. projeto? Tá. Eu estudo... Saber os elogios que você recebeu. Não sei o que você tá perguntando. Achei que você já sabia que eu estudava, né? Não, eu sei que você estuda, mas a câmera não sabe. A câmera sabe sim, pô. Essa câmera que me Educação gravou hoje. soviética, educação Isso. soviética. Eu estudo a relação da educação e cultura na União Soviética. Tô tentando, né? E aí foi sobre isso o Escola do trabalho? Eu fiz a apresentação do meu projeto de doutorado. Você apresentou o seu projeto pra quem? Dentro do programa, uma disciplina, chama Seminário de Teses e Dissertações. Você convoca as linhas, né? Aí tem como se fosse uma banca de qualificação, entende? E aí as pessoas relatam coisas ali sobre o seu trabalho, podem fazer perguntas sobre o trabalho dos outros, sabe? Por aí vai. Os alunos também. Sim. Nossa, aí quem tava na minha banca hoje era uma professora que já teve na minha banca do seminário no meu mestrado, e um cara que, inclusive, quando viu eu com a peito, viu meu estudo, foi lá e trocou a camiseta, botou uma camiseta com a foice e martelo e com a bandeira do Poder Popular. Essa daqui, só que daquela marca, daquela loja que eles escreveram errado, mudaram a arte, em vez de estar escrito Poder Popular ali no centro, tá escrito Venceremos.